Olá, amigos. Estamos aqui de volta com mais um Palp Talk. Dessa vez vamos falar com o Rogério Soares, que é proprietário de academias aqui em São Paulo e consultor, principalmente para o mercado de escolas de natação. Rogério, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. Eu que agradeço, um prazer. Vamos começar, eu sempre começo dessa forma, vamos falar um pouco da sua história, né, de como você chegou aí a ser dono de academia e consultor também. E eu quero pontuar uma coisa aqui, vocês prestem atenção, porque muitos de vocês, principalmente os um pouco mais antigos, vão se identificar com o que eu vou falar. Eu e o Rogério nos conhecemos em 1994. Exatamente. Por causa, nós dois trabalhávamos na rede Raia 4 de academias, eu numa unidade e ele em outra. E eu fui responsável naquele momento por um evento que aconteceu lá em Santos, que era um curso de hidroginástica. O pessoal da Raia 4 trouxe uma americana para dar um curso de hidroginástica aqui. E eu estava responsável por aquilo. E pedi ajuda de vários dos profissionais da Raia 4, do grupo, né, dos professores e tal. Porque tinha muita coisa para fazer e a responsabilidade era minha. Muito bem, o Rogério foi o único que ajudou, que assumiu um pouco da responsabilidade, ajudou, esteve lá o tempo todo, antes, depois e durante. A maioria dos profissionais, é aí que eu digo que você vai se identificar, se esquivou do trabalho, talvez pensando que vou trabalhar no fim de semana e vou ganhar só um troquinho, não vou... Muito bem, e foi assim que nós começamos, né? É verdade. Naquela época você era coordenador da unidade Vila Da Mariana. unidade Vila Mariana, exato, que era uma unidade só de água. Então, a minha história, assim, é longa, né? Porque eu trabalho há 43 anos e estou há 40 nesse mercado. Então eu comecei a dar aula de natação quando não tinha CREF, não tinha nada, foi na Polé Natação, lá no Itaim, e tinha um sistema muito inteligente, porque era um profissional de educação física e os outros eram todos ex-nadadores, e aí o profissional falava o exercício e a gente fazia com as crianças. Então eu fui aprendendo a dar aula dessa forma. Depois, obviamente, eu fui evoluindo, entrei na Faculdade de Educação Física, me formei em Educação Física em 92 e aí em 93 fiz uma pós-graduação em Administração de Empresas. É como você lembra, né, da Raia 4, a parte administrativa era muito legal, né, muito forte. E aí eu comecei a me interessar, como eu era coordenador de uma das unidades, eu comecei a me interessar pela parte administrativa. E foi muito engraçado, porque já em 94 eu fui convidado para dar aula numa pós-graduação de atividades aquáticas. E aí eu falei, eu vou, mas eu vou falar de gestão. E aí os caras falaram, você tá louco, você tem que falar de natação. Eu falei, não vou, só se for para falar de administração, falar de gestão de escolas, eu já tenho o negócio preparado. E aí consegui, e foi muito legal, né? Era uma pós-graduação que começava das 8 da manhã às 6 da tarde, e foi muito legal. E aí eu comecei a consultoria, que na verdade nem chamava consultoria, chamava ajuda, né? Porque os caras falavam, pô, você precisa me ajudar, você precisa na academia me ajudar. E aí eu comecei a fazer isso. E aí, impulsionado, né, e motivado por um dos donos da Raia 4, falou, não, você tem que ir, vai, isso é legal, isso é consultoria. E aí eu comecei a me especializar nesse sentido. E um ponto aí que a gente já vai até dar talvez um pulinho mais para a parte das academias, né? Mas um ponto você foi um dos principais, né? E o primeiro convidado, talvez, para o curso da FMS, quando eu lancei em 2006, foi a primeira turma. Tá? Para quem não sabe, aí, o curso da FMS era um curso de 9 semanas de gestão de academias, nunca tinha tido nada no Brasil parecido, e depois também não teve. Tá? FMS, quem fez nunca esquece. Mas o Rogério foi e ele dava parte de indicadores e de números, tal, da gestão dos números de coisa. E foi lá que começou a história de você virar dono de academia, né? Sim. Então, num desses cursos, uma dona da academia que estava lá me chamou para ver os números da academia dela. E aí os números eram bons, mas ela dizia que não, que ela tinha prejuízo, tinha alguma coisa errada. E aí eu comecei a me aprofundar e também já estava nessa fase, eu já estava há 15 anos com a consultoria, praticamente, já estava meio cansado de viajar, e aí optei por comprar a academia dela. Aí virei proprietário. Em 2007, comprei a primeira unidade da Rubel, e
E foi muito legal, porque assim, eu tinha uma experiência muito boa de todos esses anos no mercado, principalmente da consultoria, de todos os processos. Então, tanto que assim, a gente teve um crescimento muito rápido, né? Porque essa unidade que a gente pegou, a gente conseguiu acertar rapidamente a mão. E aí eu cheguei a 7 unidades muito rápido, né? Em 2013, a gente já estava com 7 unidades de academia. Aí você ficou um tempo, se eu não me engano, sem fazer consultoria, porque obviamente você estava tentando engrenar o negócio. Sim. E aí voltou o quê? O pessoal começou... Pois é, então, eu na verdade assim, eu de 94 até 2006, eu trabalhei muito com consultoria. Eu trabalhei na Raia 4 até 99, depois trabalhei biorritmo 2 anos, mas já fazendo muita consultoria. E aí, assim, em 2000 eu parei e fui trabalhar com só consultoria. E foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Tudo. E aí em 2007, quando eu comecei na Rubel, eu optei por diminuir a consultoria. Quando a gente chegou a ter 7 unidades, aí eu realmente parei. Mas eu sempre tive contato com as pessoas, né? Eu me mantive, mesmo pelos cursos, sempre com contato com as pessoas. Pô, você não faz consultoria? Você não faz consultoria? E eu, por um determinado tempo, falei, não dá, não tenho tempo. Mas, desculpa, mas com tanta procura e com uma mudança no mercado e até uma... Eu comecei a pensar melhor, repensar o que eu realmente gostaria de fazer e até de avaliar o meu crescimento no número de academias. Aí eu comecei a entender melhor o que eu realmente poderia fazer. E aí fechei algumas unidades, né? Vendi 2, 3 unidades, fechei 2 unidades na pandemia. Hoje fiquei com 2 unidades e aí a consultoria voltou meio que naturalmente, né? A partir da pandemia a procura aumentou absurdamente. Nós estamos vivendo um outro mercado, né? E para a consultoria também. Tá. E a sua, vamos dizer assim, a sua especialidade como consultor e como gestor, né? São as escolas de natação. Sim, né? sim. E os números, os indicadores e tal. É nisso que você navega mais tranquilamente. Pensando em escolas de natação, aliás, você tem algum número de quantas escolas de natação existem no Brasil? Você tem algum dado disso? Então, é difícil encontrar, né? Mas pela associação, tem uma associação de escolas de natação, desculpa, uma associação de piscinas, que dizem que tem 7 mil, por volta de 7 mil escolas de natação, ou academias com natação. Né? É um número bom, né? Um número bom. Não, um terço não. Um quarto do total número de academias. Isso. Porque no Brasil, gente, é um dos países que tem mais esse modelo de escola de natação para as crianças irem, aprenderem a nadar e tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, as academias que têm piscina é para atender adulto, para o adulto nadar. Né? Não tem, as crianças aprendem a nadar em outros, nos parques, nos centros públicos, nos YMCAs, né? Nas ACMs lá, mas nas academias comerciais não é o forte. Aqui isso é muito forte. E me diz o seguinte, olha, falando de escolas de natação, o que é que os gestores das escolas de natação aqui deveriam olhar com mais atenção e ainda não olham? Em termos de números, de operação, do que quer que seja. Vai bem dentro dessa linha mesmo. É gestão, né? É olhar a gestão como um todo. O que acontece? A escola de natação, ela é bem mais complexa de se gerir do que, por exemplo, uma academia de ginástica, uma academia de musculação. Porque são muito mais itens, né? E você trabalha com itens mais sensíveis. Então, por exemplo, do ponto de vista de equipamentos, você tem que ter um cuidado muito grande o tempo todo, porque você depende de uma piscina quente, limpa, né, desinfectada. Então, isso te demanda um trabalho, te demanda dinheiro se você não tomar cuidado. Por um outro lado, você trabalha com pessoas, você trabalha com crianças, né? Eu sempre falo que a gente trabalha com o filho dos outros. Trabalhar com o filho dos outros é uma responsabilidade muito grande. E aí o que acontece? O dono, normalmente, ele se vê dentro de uma operação que não acaba nunca. Então ele fica girando, né, no espiral e não consegue sair do negócio para olhar a gestão. Então o que a gente percebe hoje? Que existem várias escolas de natação, a maioria delas que eu visito e conheço da consultoria, que a gestão técnica e até a operacional é boa, mas a gestão estratégica não acontece. Então, justamente, você me perguntou o que eles deveriam olhar? Os números. Né? Então, hoje a gente tem algumas situações de que existe espaço para crescer,
mas o dono acha que não. Por quê? Porque ele não consegue acompanhar os números da própria piscina. Então, hoje a gente tem vários indicadores específicos de piscina muito legais. Alunos por metro quadrado de espelho d'água, alunos por turma, metragem por turma. Então, a gente consegue definir para cada turminha lá qual a metragem necessária. Então, por exemplo, um exemplo prático, às vezes a gente chega numa escola de natação, a piscina inteira está sem raia para uma turma só. Ou seja, você está usando... sei lá, 40, 50 metros quadrados, quando você podia estar usando 12 metros quadrados, 15 metros quadrados. E podia estar usando os outros 12, 15, mais 4, mais 4 espaços com mais gente. Então, se o dono não tiver essa visão, ele está perdendo dinheiro. Eu lembro que quando eu estava na Raia 4 Morumbi, lá e tinha aquela piscina grande e tal, né? Tinha uma menor, mas tinha uma piscina grande. E a minha sala dava para ver a piscina inteira, porque era de vidros na sala e tal. Sim. E eu, como sendo da área da ginástica e tal, e principalmente quando eu cheguei lá, eu ficava absolutamente embasbacado com a quantidade de crianças que se colocava às 3 horas da tarde naquela piscina, né, com as divisões e tal. E aquilo para mim foi uma descoberta, assim, eu jamais imaginaria, eu não tinha nada a ver com a natação, não era da área, que era possível usar uma piscina de uma forma tão eficaz do ponto de vista do negócio e sem prejudicar o aprendizado, porque os pais lá adoravam a escola, adoravam o resultado. Pedagogicamente, o certo é fazer isso, né? O errado é você pegar, por exemplo, uma criança que não sabe nadar e colocar numa piscina grande, né? Porque ela nunca vai ter aquela sensação de evolução, né? Então ela está num nível, ela nada tanto, aí ela passa para outro nível, ela nada um pouquinho mais, aí passa para outro. Então, pedagogicamente, o certo é fazer essas divisões. Por isso que eu te falei, a administração da Raia 4 era muito boa nesse sentido. Eles já enxergavam isso, né, de uma forma muito clara. Além, obviamente, de você aumentar muito a lucratividade por metro quadrado, né? Exatamente. E vou aproveitar uma coisa que você falou. Você vai estar com a gente no GTC, no segundo, pessoal, olha aí ó, na tela, dia 19 de outubro aqui em São Paulo, que é o Gym Technology Conference, é um seminário que a gente criou no passado, voltado para gestão, para as tecnologias de gestão de academias e escolas de natação. Sim. Também. O seu tema vai ser tecnologia na prática. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vou te deixar explicar aí. Mas eu quero entrar aí no negócio da tecnologia com essa história das escolas de natação, das piscinas. A impressão que eu tenho é que o segmento de escolas de natação, ele tem uma velocidade de adoção de novas tecnologias mais lenta que o fitness, né? A ginástica, a musculação e tal. Então, assim, um exemplo, e aí você deve ter um monte, né? Porque você atende não só as suas academias, mas as consultorias, você vê de tudo. Mas um exemplo que eu vejo é o negócio de robô de piscina, de limpeza, de tratamento e tal. Que eu acho assim, se eu fosse montar uma piscina, eu ia comprar isso antes da piscina. A primeira coisa, eu não vejo nenhum motivo para não ter. Mas ainda é incipiente, ainda é uma parte minoritária das escolas de natação que usa esse tipo de tecnologia. E outras também. O que você tem para falar disso? Cara, isso é muito engraçado, porque é verdade, totalmente verdade. E a gente até discute nos grupos, porque isso que você falou da demora de adotar a tecnologia, não sei, parece que faz parte da característica do dono de escola de natação. Ele quer fazer. Custo, com investimento, Então, se ele fizer conta. Com medo por isso que eu te falo que os números são importantes, né? Porque, assim, as pessoas, quando você vê um equipamento, todo equipamento tem um custo, né? Lógico, se é um equipamento importante, por exemplo, um bom robô custa R$6.000. Aí você fala, R$6.000. O dono de escola de natação, R$6.000. Agora, se você pensar que um robô substitui um funcionário, R$6.000 você, em um ano, você resolve, você paga 2 robôs. Entendeu? Isso eu estou exagerando. Sim. Então, eu acho que o que falta é justamente isso, né? Aquilo que eu te falei da gestão. O dono está tão enfincado na operação que ele acha que ele tem que aspirar a piscina, ele tem que ligar o aquecedor, desligar o aquecedor, colocar cloro, tirar, enfim. E não é, né? E como eu te falei, parece que é uma característica, porque a maioria acha que essa é a forma correta. Se ele não tiver presente, as coisas não vão funcionar. E não é, né? Hoje, em escolas de natação, nós temos 2 frentes de tecnologia que são imprescindíveis. Uma é a tecnologia de manutenção, essa que você falou, a tecnologia de limpeza, desinfecção, aquecimento.
assim, o que existe de coisa legal? Tratamento, limpeza, energia, né? Inclusive nós vamos ter uma palestra de eficiência energética, sim, né? Dando um destaque para a parte de energia solar e tudo no evento. E você tem visto isso aí? Sim, então, hoje, como eu te falei, nessa parte da manutenção, é impressionante o que evoluiu, o que a indústria evoluiu, né? Nós ainda não, né? Os donos de escola de natação não entenderam isso. Hoje, você estava falando da fotovoltaica, nós já temos hoje aquecedores que conversam diretamente com a fotovoltaica. Ela nem precisa passar no gerador, ela vai direto para o aquecedor e ela aquece. Então, cara, tem muita coisa legal, muita coisa nova em termos de tecnologia. Por exemplo, se eu quiser agora saber a temperatura da minha piscina, o cloro, o pH, a ORP, está aqui no meu celular, né? Cara, isso custou... foi um equipamento que custou R$3.000. Quanto custa essa informação na hora que eu quiser? No domingo à noite. O telefone custou muito mais. Muito mais, exato. Entendeu? Porque o que acontece? Qual é a grande dor de barriga dos donos de escola de natação? Domingo à noite. Né? Porque domingo à noite o cara fica pensando, será que minha água está fria? Será que minha água está tratada? Será que não estourou um cano? Será que... Aí o cara tem que ir lá até a academia, olhar a escola de natação, ele tem que até as piscinas dele. Então a tecnologia, nesse ponto, ele resolve isso. E tem uma outra tecnologia, que é a tecnologia da gestão. Hoje, que é o que eu vou apresentar lá no GTC, uma série de facilidades que você tem que não são frescura. Porque o dono da escola fala, isso é frescura, não, tem uma plataforma de indicadores, não, isso não precisa, eu tenho meu software. Não é verdade. Hoje, assim, o negócio evoluiu, né? O software hoje ele passou a ser a base do negócio. Ele só guarda os dados. E você tem várias plataformas que te ajudam. Hoje a nossa gestão ela é feita com base em 4 plataformas. Pronto. E eu consigo entender o que está acontecendo na hora que eu quero. Então, Quais são? Conta aí pro pessoal. Bom, o software é uma, né? Aí eu tenho o Medalha, né? Que é a plataforma de qualidade. Vamos falar daqui a pouco. Falar que é o Medalha. Eu trabalho com Fitness KPI, que são os indicadores gerais, todos os indicadores. Que é um BI. É um BI de administração. E o Fitter, que é uma plataforma de gestão de pessoas, que mede a felicidade e, lógico, e algumas outras coisas do grupo. Você sabe que eu tenho essa sensação e eu vejo, né, que muitos gestores de academia, seja de escola de natação ou não, eles às vezes não adotam um software, um sistema determinado que vai facilitar muito a vida, porque ele tem aquela percepção de, eu vou ter que aprender tudo isso, vou ter que mexer, vou ter que ir lá. E isso não é verdade, né? Então, por exemplo, eu dou o exemplo sempre do F360, que é o sistema de gestão financeira. Sim. Quem tem que aprender a usar não é o dono, a não ser que ele seja o gestor financeiro, mas geralmente é o cara do financeiro, o cara do dia a dia, ele que vai aprender, ele que vai usar. E que vai facilitar muito. Exatamente. Se você tem ali no financeiro e no resto um BI, um sistema, como você mencionou, o Fitness KPI, o teu papel como gestor é olhar aquilo e tomar as decisões estratégicas que você falou lá no começo, né? Pra não ficar. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte: o cara pensa nele, ele fala, não, quanto tempo eu vou perder para aprender a usar isso? Como se ele tivesse que aprender para depois ensinar os outros. Não é mais assim o negócio. Exatamente. Então, essa é a característica que me incomoda. É o cara achar que ele tem que fazer tudo, né? Dentro da operação ele tem que fazer tudo. Não, é óbvio, se ele souber é melhor. E aprender é uma coisa, é um processo. Tudo. Agora, não que ele tenha que executar, né, todo o processo, não que ele tem que estar em todas as frentes. Como você falou, ele tem que saber, ele tem que aprender a ler resultado. Que essa é a nossa grande busca hoje na consultoria, é ensinar os nossos clientes a lerem os resultados e a tomarem decisões estratégicas através dos resultados. Vamos dar uma desviada aqui, depois a gente volta pro negócio do software. Você tem me contado várias histórias nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, que são verdadeiros stand-ups pelo telefone, porque eu fico do outro lado ouvindo e dando risada. Sim. Que é das histórias que você tem visto na construção das piscinas comerciais para academia, que é que nem você tá? Como é que tá isso aí? Porque realmente, assim, cada vez que você me conta, eu fico abismado, porque eu falo, não é possível que esse erro ainda é feito. E uma coisa que você comentou outro dia os caras ainda imaginam, o cara que vai construir a escola de natação e tal, que a construção da piscina pode ser feita por alguém que é especialista em piscina de lazer. Que é a grande... Fala aí, conta um pouco pro pessoal. O princípio do problema é esse que você já falou. A grande maioria das pessoas que constroem piscina no Brasil
são construtores de piscinas de lazer, piscinas de sítio, de casa de campo, enfim. Que é uma realidade totalmente diferente de uma piscina comercial. São pouquíssimos construtores que entendem piscina comercial. E existe uma diferença muito significativa, né? Numa piscina de casa, entram 3 pessoas por mês, né? Num final de semana, que é quando o cara vai para a casa dele. Numa piscina comercial, são por volta de 150 a 200 pessoas por dia pisando naquela piscina. Então, só daí a gente já pensa na estrutura, né? O que você tem que ter de estrutura para uma e estrutura para outra. E aí, a partir disso, tem a parte de revestimento, né, de rejunte, argamassa, tratamento de água, volume, bitola, enfim. Então, aí que acontecem as histórias engraçadas. Porque, invariavelmente, eu vejo nos projetos alguns absurdos. Porque as pessoas tentam replicar o que elas têm em casa. Então eu vejo piscinas grandes com uma taxa de recirculação muito pequena, outras piscinas pequenas com taxa de circulação muito grande. Enfim, as pessoas não têm o dimensionamento. Isso tudo são contas, né? Hoje tem bibliografia disso, mas os caras, todo mundo acha que sabe sabe construir uma piscina. O que eu tenho visto, os maiores erros é assim, o que acontece? Você tem uma fase que é o projeto arquitetônico, né? Então a arquiteta ou o arquiteto ele desenha. Mas ele não entende da operação do negócio. Então aí vai para o engenheiro. O engenheiro, quando ele vê o desenho, o engenheiro ele é cartesiano. Ele faz exatamente o que está ali. Se não houver alguém que entenda da operação do negócio, é aí que o problema acontece. Exatamente. Então é exatamente onde a gente entra com a consultoria. É de fazer a interface entre arquiteto e engenheiro para que a coisa não saia sem uma inteligência da operação. Eu sempre digo, quando a gente faz uma obra, a preocupação são de economizar 2 vezes. Uma, obviamente, de economizar na obra, então se eu utilizar um equipamento, um revestimento, um material que seja bom, mas que tenha um custo, né, razoável. Mas uma outra muito mais importante é você economizar na operação. Então, assim, na obra, né, dependendo do que você vai fazer na obra, você vai economizar na operação. E a piscina tem uma pequena diferença de uma sala de musculação. Se você comprar um equipamento errado na sala de musculação, você devolve o equipamento fácil. Se você errar numa piscina, acabou. Entendeu? Ou você destrói tudo, ou você vai conviver com aquilo o tempo todo. Tem e eu quero que você ache se é uma comparação, uma analogia assim válida, mas eu na minha cabeça eu faço o segmento de escola de natação, esse problema, né, da construção e tal, com o de restaurantes. Um cara que vai montar um restaurante porque ele entende muito de cozinha, porque ele adora, porque ele ele pode cometer muitos erros também na montagem da cozinha. Mas no segmento de restaurantes, que é um segmento mais maduro, mais antigo que o nosso e tal, existe muito fornecedor que entende pra caramba do negócio e que pode ajudar, né? No nosso segmento ainda não tem, né? Ainda fica... São poucos. O que acontece normalmente quem se relaciona com o dono é o vendedor. E o vendedor tem um objetivo muito claro. Vender e manter a venda lá. Exatamente. É vender. Então, é complicado porque assim, a maioria dos vendedores, ele fala aquilo que ele vê, que ele ouve. Né? Não é um cara que estudou, não é um cara que tem os parâmetros corretos. Não é um cara que passou anos na operação da piscina, da academia ali, né? Exatamente. Então, hoje a construção de piscina, principalmente a construção de piscina comercial, ela tem alguns segredos que só realmente quem entende da casa de máquinas e quem entende da operação consegue conciliar. Né? Porque senão você não consegue desenvolver um trabalho que, como eu te falei, que vai ter uma operação legal, uma operação enxuta. E não está difícil, porque, como eu te falei, a tecnologia hoje ajuda demais. Sem dúvida. Eu lembro aqui, já não é a primeira vez que eu vou falar isso, mas tem um vídeo meu dos Pulp Tips, se você procurar lá, que já é meio antigo, que é o vídeo mais visto ao longo do tempo, assim, de todas as semanas ele tá lá entre os mais vistos, que é 3 dicas para você montar uma academia. Né? E vale para a escola de natação também. A terceira dica é ir no meu evento, no Connect lá, que realmente ajuda muito. Mas a primeira e a segunda é: contrate um consultor, contrate um arquiteto. Que é o que nós estamos falando aqui. Você vai montar uma escola de natação, contrate um arquiteto que entende de escola de natação, ou seja, de piscina comercial, de ambiente comercial, e um consultor,
por exemplo, como o Rogério, para não deixar você fazer. Realmente eu concordo com ele. Os erros que você cometer na construção da piscina, dos vestiários, tudo, numa escola de natação, vão te atrapalhar muito mais do que numa sala de musculação, numa sala de ginástica. É muito mais difícil de consertar depois, né? Vamos lá. Voltando aí para a tecnologia. Primeiro vamos falar, você mencionou aí, a Rubel foi a primeira academia no Brasil a ter o sistema MXM Medalha. Já falei para vocês, gestão da experiência do cliente, de pesquisa de satisfação, sistema importado que a gente representa aqui no Brasil. E que foi em 2016. Você foi a primeira, agora você usa até hoje e tal. O que isso, o uso do sistema, o conhecimento desses dados impactou no teu negócio, no negócio, na operação e na tua visão do negócio, se é que... Mudou simplesmente tudo. Eu sempre brinco que nós temos uma gestão antes do Medalha e uma gestão depois do Medalha. A MDM. Porque assim, nós não sabemos o que acontece na nossa academia. Se a gente não tiver um sistema, nós não sabemos. Eu converso com vários donos de academia que acham caro, né, ter um sistema como esse, e cara, custa muito mais caro você não saber o que está acontecendo na sua sala de aula, na sua piscina, na sua recepção, no seu estacionamento. Eu sempre brinco que, assim, antes do Medalha, nós fazíamos... a gente escrevia na pedra, entendeu? Hoje a gente já passou para o computador. Caderninho. Porque... quando a gente estabeleceu, quando a gente resolveu, e você lembra muito bem, né, que quando o Blair veio a primeira vez, eu vi meio período da palestra dele e falei, cara, é isso, né? É isso, não tem como não ser. E aí a gente desenvolveu e implantou o Medalha. Os primeiros meses, acho que você lembra bem, é de depressão profunda, porque você começa a descobrir coisas e fala, não é possível que eu não vi isso, né? E aí o melhor de tudo isso, eu que sou um cara que gosta de números, é estatístico. Não é que a dona Maria das 11 horas falou. Não. Tem 10, 15, 20, 30% das pessoas falando aquilo. Aquilo se repete. É um problema. Só eu que não estava enxergando. Então, isso mudou completamente a forma de você fazer gestão. Hoje a nossa gestão é totalmente baseada, a gestão de qualidade é totalmente baseada no Medalha, né? Nos clientes. Significa que é baseada nos clientes. Baseada nos clientes, exato, na resposta dos clientes, né? Então, o que o Medalha me apresenta, e que não é pouca coisa, né, é praticamente tudo que eu posso querer saber da gestão. Não tem como não fazer a gestão sem olhar o que está ali, né? Então, assim, hoje, quando eu faço uma reunião com meus líderes, com meus coordenadores, é muito simples, entendeu? Eu imprimo uma tela do Medalha e ponho na mesa e fico esperando para ver o que os caras vão responder, porque eu não tenho que falar nada, né? Tá ali, as respostas estão ali. E essa interação com o cliente, e isso é muito legal, porque como eu já estou há muito tempo, o que a gente percebeu? Porque as pessoas têm uma tendência a falar assim, não, ninguém responde, não, o cara mente, ele não quer prejudicar ninguém, então ele não responde. Não, mentira. O processo de evolução das respostas é muito bacana, porque os alunos também têm que aprender a responder, eles têm que se acostumar que eles têm essa ferramenta, e isso só vai melhorando. Então a gente vê nos alunos mais antigos que hoje, quando eles conversam, né, comigo através do Medalha, eles já sabem que sou eu, eles sabem que sou eu que respondo, mas ele já tem uma forma legal de falar, olha, Rogério, está acontecendo isso. Ele tem um espaço para falar isso. Sim. Então é muito bacana. Então, independente do NPS, que é uma medida muito importante, que é, né, onde se baseia o Medalha, você tem todo um relatório de coisas que não necessariamente afetem o NPS, mas que são importantes e que você tem que lidar. Eu lembro, acho que tinha uns 6, 8 meses que você estava usando, já tinha mais algumas academias usando, mas você me falou uma coisa que só quem está na operação mesmo, né? Você me falou assim... alguma coisa assim, Tadeu, você sabe o que o Medalha me mostrou? Eu falei, não, o quê? Você falou, quanto dinheiro eu já joguei fora? Eu falei, como assim? Não tem nada de dinheiro no sistema? Não tem nada de dinheiro. E aí era sobre a parte lá do Action Planner, né? Que é as prioridades e tal, que ele te mostra quais são as prioridades. Tá olhando isso. Exatamente. Então, e você me alertou lá, falou, porque aqui ele me mostra quais são as prioridades dos clientes, que não necessariamente é a prioridade do gerente, que na época você tinha acho que 5 unidades.
E não é que o gerente está de sacanagem, o gerente tem a maior boa vontade. Só que tem 3, 4, 5 alunos que ficam na orelha dele falando sobre um aspecto que é empresa que tem que resolver, que senão eu vou embora e não sei o que lá. E ele acaba achando que aquilo é prioridade. Mas às vezes a prioridade da massa dos clientes não é aquela, né? Tem uma coisa mais importante para você tomar uma decisão de investimento, porque afinal você não consegue resolver todos os problemas e investir em tudo ao mesmo tempo, né? Isso ficou marcado. Então, e até hoje é assim, porque quando eu te falei isso, qual que era a minha percepção? Eu olhava pra sala e falava assim, puta, eu preciso trocar as esteiras. Aí ia lá e trocava as esteiras. Cara, nunca ninguém falou das esteiras. Eu achei que as esteiras não tivessem boas. Nunca, eu podia ter reformado as esteiras. Então, quando a gente começou a aprender, né, a fazer esse tipo de gestão, você muda completamente. Porque hoje, é assim, pra mim tá muito claro onde eu tenho que mudar. A velocidade que eu vou mudar depende de grana, depende do investimento, depende de uma série de coisas. Mas que eu já sei, eu já sei. Então não adianta eu ficar gastando dinheiro com outras coisas. Isso também me ajuda porque eu posso economizar, né, em coisas que eu em outro momento eu até acho que deveria fazer, mas não tinha nenhuma... Racionalizar. Porque aí quando eu for fazer, eu vou fazer diretamente aquilo que os alunos querem. Legal. E vamos voltar então para a tua palestra no GTC, dia 19 de outubro, aqui em São Paulo. Tecnologia na prática. O que você vai ensinar para os gestores que estiverem lá? Qual é a abordagem? Quando você me falou do GTC, aí eu fiquei pensando, nós conversamos sobre o assunto, o que eu vejo? Que a maioria das pessoas hoje, ela vê tanta coisa, o cara entra na internet, ele vê tanta coisa de tecnologia, de IA, BI, ABC, o cara fica desesperado. Aliás, você viu, né? Vai ter uma palestra sobre ansiedade tecnológica do gestor. Exatamente. Então, e eu percebo isso na prática, porque nos meus clientes, eu falo, eu tô ferrado, eu não sei nada disso, o que eu faço? Eu vou fechar amanhã. E não é isso, né? Não é verdade, porque, assim, o que eu vou tentar passar é essa tranquilidade de que, claro, tem muita coisa, mas você não precisa de muita coisa para você fazer a gestão do teu negócio. Você precisa das coisas importantes. Então, você precisa primeiro entender o que é importante, né? Não ficar andando de lado, porque nós já estamos faz tempo nesse negócio. Quantas vezes a gente já viu essas novas ideias, esses modismos que a gente vê os caras gastarem uma grana e que não dá em nada. Você lembra o aplicativo lá atrás? Não, tem que fazer um aplicativo para academia, Toda academia queria fazer um aplicativo. Muitos gastaram muita grana. Exatamente. E onde foi parar? Não deu em nada. Esse negócio do metaverso, enfim, tem algumas coisas que não se aplicam. Não adianta a gente querer ter tudo, né? Querer achar que tudo que aparece de novo nós temos que implantar. Não, pelo contrário. Acho que você tem que ter tranquilidade, tem que entender o que está aparecendo e utilizar aquilo que vai ajudar na tua gestão. Eu acho até que algumas dessas tecnologias, tipo o metaverso, pode ser que no futuro tenha alguma aplicação. Exatamente. Tal. Mas é engraçado, porque é um mercado cujo presente é deficiente, o passado não tinha nada e as pessoas estão querendo ir direto para o futuro, né? Exatamente. Então, eu tenho uma coisa muito clara comigo que e eu aprendi isso com um professor meu de economia. Enquanto você não souber fazer conta no lápis, não adianta você usar a calculadora. Entendeu? Você precisa entender o processo, você precisa entender os princípios, você precisa entender como faz. E eu vejo que a tecnologia também é assim. Por exemplo, eu vejo as pessoas falando de financeiro. Não adianta a pessoa ter um BI, ela ter um software super evoluído, se ela não souber o que ela está lendo, se ela não souber o princípio do que ela está lendo, como aqueles números apareceram ali. Então ela não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que eu sou muito defensor da educação. Né? Primeiro você precisa se instruir, você precisa saber o que você, né, aquilo que você precisa entender daquilo que você vai analisar para depois você analisar. Hoje tem análise para tudo quanto é lado aí, mas poucas com alguma com consistência. Então, se você tiver interesse em participar do Gym Technology Conference, dia 19 de outubro, aqui em São Paulo, no Hotel Pullman, Ibirapuera, eu vou deixar no primeiro comentário, se você estiver vendo no YouTube, o link para a página do evento, para você poder ver tudo lá e fazer sua inscrição da sua equipe. Muito bem, Rogério, então vamos caminhar para os finalmente. Qual é o teu recado agora para o gestor da escola de natação, para o cara que pensa em ter uma escola de natação? E assim, começando o seguinte, nós não falamos disso, né? Porque para mim isso já é ponto pacificado, para você também. Escola de natação é um bom negócio?
Muito bom negócio, né? Falando como negócio mesmo, a natação ela é crescente no mundo todo, principalmente a natação infantil, né? Hoje existem vários órgãos muito preocupados com a segurança aquática. Isso nos abre um campo maravilhoso, porque nós ensinamos a nadar. Então a gente faz parte desse trabalho, né, de diminuição do número de afogamentos. E além disso, hoje existem já provas científicas de que o desenvolvimento infantil passa pela natação. Ou seja, a criança que ela desde cedo, e desde cedo eu estou dizendo 3, 4 meses de idade, ela frequenta uma aula de natação, ela tem o desenvolvimento infantil dela é muito maior. O desenvolvimento motor, cognitivo, social, enfim. O trabalho da natação, ele auxilia demais, né, na maturação e no desenvolvimento da criança. Então, nós estamos num mercado que não para de crescer. As pessoas estão descobrindo isso. Nós temos as crianças, né, os filhos da pandemia, que hoje aparecem para a gente com 3, 4 anos, com sérias deficiências motoras. Né, porque ficaram presos em casa, não tinha o estímulo necessário. Então, esse trabalho se torna cada vez mais importante. Então, eu tenho certeza que a escola de natação é um ótimo negócio. Porém, né, dentro daquele... E assim, só um parênteses aí, segura esse porém. No fitness, musculação, ginástica e tal, existem algumas cidades, algumas regiões que tá meio saturado, né? Um bairro, uma cidade, um lugar. Na natação não, né? Na natação infantil não tem saturação, ainda cabe... Principalmente nas cidades do interior, outras capitais, né, outros estados, ainda tem muito caminho. Eu, por exemplo, hoje eu participo de 5 obras, né? Eu estou dando consultoria para 5 obras, em regiões que não tem concorrente praticamente. Então eu acredito que ainda tem muito espaço para crescer, e dentro daquele porém que eu vinha falando, se você me perguntar qual a dica, bom, o mercado é crescente, ótimo, é um bom negócio, mas não é para todos. É muito importante quando você for montar uma escola de natação que você responda algumas perguntinhas básicas. Né? A primeira delas é por que você vai montar uma escola de natação, a segunda é quem vai tocar o negócio, né? E a terceira é quem entende disso para tocar. Porque não é fácil. Uma outra dica para os donos de academia que querem crescer, os donos de escola de natação que querem evoluir, agora tem que passar pela gestão profissional. Nós somos um mercado, principalmente de escolas de natação, como você falou no começo, que ainda não aderiu aos novos métodos, às novas tecnologias, e agora já não tem mais como fazer isso. Hoje não dá para você montar uma escola de natação se você não tiver energia renovável. A energia que a gente consome hoje é muito cara, e isso inviabiliza o negócio. Então, existem alguns princípios que vão ter que ser respeitados. Nós estamos vivendo um mercado muito bom, porém com uma mudança muito radical. O que aconteceu no passado vai ficar no passado. O tipo de gestão que nós tivemos até agora, ela não vai ser a gestão que vai fazer com que as coisas andem bem daqui para frente. Se você não aderir, se o dono da escola de natação não aderir a alguns processos dinâmicos e novos e com tecnologia, ele não vai acompanhar esse crescimento. Legal. Deixa aí pro pessoal que quiser a tua rede, que é o Instagram, @Rogério Consultor, é isso? Rogério S. Consultor. @Rogério S. Consultor. Isso, o Instagram. Legal. E se precisar... Tá bom. É isso aí, pessoal. Falamos com o Rogério aqui. Quem quiser entender mais sobre esse negócio de academias, de construção de piscinas, entre em contato com o Rogério, faça coisa. E a gente espera você, eu, o Rogério, os outros palestrantes, a eficiência energética, a ansiedade tecnológica do gestor, a tecnologia na prática. Esperamos vocês no dia 19 de outubro aqui em São Paulo para o 2º GTC. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, foi um prazer.